Demorei praticamente 4 ondas pra eu entender isso que eu tô falando pra você agora. Responde uma pergunta pra mim, assim, bem de bate-pronto. Quente ou frio? Qual é o certo? Dia e noite, qual é o certo? Existem muitas coisas que estão no planeta Terra como dualidade. E muitas pessoas acreditam que certos tipos de comportamento estão certos e certos tipos de comportamento estão errados. Quando na verdade a diferença é só um ponto de vista, é só um prisma. Eu gosto sempre de fazer essa analogia. A vida é feita de prismas. Tem pessoas que acreditam que um determinado time de futebol é o melhor. Tem pessoas que acreditam que uma determinada religião é a melhor. Mas isso não significa que essas pessoas estão certas. Isso não significa que esse é o único jeito de viver, que essa é a única forma de ser feliz. Nós vivemos em um planeta de dualidade, que para você experienciar o quente, você precisa saber o que é frio. Para você entender o que é o bem, você precisa experienciar o mal. É claro que nós podemos escolher, com uma nova consciência, nós podemos escolher viver a vida de uma forma mais amorosa, de uma forma mais grata. A gente pode experienciar, a gente pode fazer a escolha de experienciar a vida de uma forma mais leve. Mas, como eu falei, isso é uma escolha. E muitas vezes a gente não faz essa escolha. Muitas vezes a gente resolve ficar apegado nos sentimentos de dor, de mágoa, de tragédia. Sabe um momento de mágoa ou de trauma tão grande que você viveu na sua vida que você não consegue esquecer e você se apega naquela dor? Que é como se você resolvesse soltar aquela dor ou perdoar aquela dor, é como se você tivesse sendo feito de bobo. Eu tenho lido um livro agora que se chama Passagem pela Essência. E tá falando exatamente sobre isso nesse capítulo. Fala sobre como soltar algumas coisas. Pode fazer o ego parecer bobo, mas é só o ego. E quem disse que esse ego, ele tem razão do que tá acontecendo? Então, como eu estava explicando no início do vídeo, a gente vive num planeta de dualidades, onde existem vários tipos de consciência. É um planeta de consciências heterogêneas. Cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma forma. E não significa que a forma que eu penso, a forma que eu levo a vida é melhor do que a sua. Não significa que a forma que eu penso é melhor do que a do meu amigo, do meu colega. Existem só visões. E muitas vezes a gente quer enfiar aquela pessoa naquela caixinha para ela poder compreender. A gente quer que ela pense como a gente pensa, a gente quer que ela seja como a gente é. Mas, gente, as pessoas são diferentes. Cada um tem uma realidade de vida e cada um pensa de uma forma. Isso não significa que essa pessoa tá certa ou errada. Isso não significa que certo padrão político é certo ou errado. Significa que cada um tem uma maneira de viver. O que de fato nos difere da essência, em essência, nós somos amor. Deus é amor. E a gente tem um pontinho de amor dentro de cada ser humano. Quando Deus fez a desunificação, colocou um pontinho de amor em cada pessoa. E, no final das contas, o processo de passagem pela essência é essa reunificação com a fonte. Por quê? Porque se Deus, se o universo não colocasse livre-arbítrio nas pessoas, então quais experiências o todo, o universo poderia ter? Se o todo já é o todo, se o todo é sempre o todo. Então, Deus colocou um pontinho de amor em cada ser humano para que todos nós nos relembrássemos da essência. E quando a gente estiver afastado dessa sensação de amor, quando a gente estiver afastado dessa sensação de alegria, a gente, opa, eu preciso voltar para casa. Essa sensação de angústia que a gente sente é mais precisamente a saudade de casa. E o que é a casa? A casa é Deus. A casa é o todo.
Então, esse pontinho de amor que Deus colocou na gente, isso é a nossa essência, em real forma e verdade. A essência de todo ser humano é o amor. Mas quando, por algum motivo, esse ser humano resolve se desviar do amor para começar a observar mais alguma experiência de ódio, alguma experiência de dor, a dor, na verdade, ela é obrigatória. Faz parte da evolução do ser humano. Não é à toa que nos meus estudos eu sempre vejo que as pessoas pensam que morrer é muito difícil, mas nascer é muito pior. Porque imagina que o bebezinho tá lá dentro de um tubinho todo fechado, recheado de amor, sem barulho, sem luz, só aquele aconchego com a mãe, aquela sensação de você se sentir cuidado o tempo todo e aí corta. Nasceu, cortou o cordão umbilical, agora, opa, o que é isso? Eu cheguei no planeta. Então é uma experienciação de uma nova realidade. Então a gente já nasce sentindo dor. Sentir dor faz parte da experiência desse planeta, mas o sofrimento é opcional. Então a escolha da identificação com o sofrimento é que é um problema. Porque quando você escolhe se identificar com o sofrimento, você está escolhendo se desunificar da fonte. Essa sensação de dor, de sofrimento, é quando você sente que você se desunifica com a fonte, você se separa da fonte. Eu gosto muito de assistir um canal de uma psiquiatra. O nome dela é Tânia e ela sempre traduz os áudios de um grupo de não físicos chamados Abraham Hicks, que falam através de uma mulher física, Star Hicks. E os Abraham sempre falam sobre essa sensação de tristeza. Por que você sente essa sensação de tristeza? Por que você sente essa sensação de mágoa, de angústia? É porque você está distante da fonte. Então, a dor que você sente, o sofrimento que você sente é por estar longe da fonte. Porque a fonte o tempo todo, a fonte que é Deus, tá o tempo todo só olhando para as coisas boas que você faz. A fonte em momento algum é energia negativa. A fonte em momento algum tá pensando mal de você. Não importa o que você faça, isso é amor incondicional. Não importa o que você faça, a fonte, Deus, sempre quer o seu bem. Sempre pensa bem de você, sempre pensa coisas boas. E no momento em que você começa a pensar mal de si mesmo ou de alguém, começa a fazer mal para si mesmo ou para alguém, você está separado da fonte. E o que a gente precisa é o tempo todo estar alinhado com a essência, com a fonte, que é alegria e amor. Então, mesmo que a gente vive em um planeta dual, mesmo que a gente viva em um planeta de várias consciências, a essência, o caminho de volta para casa, a casa é o amor, é a alegria, que são frequências de vibrações super altas, né? Para quem medita, sabe que em algum momento, quando você encontra samadhi, você realmente sente aquela sensação de ser. E o ser, só ser, é muito pleno. Para quem não medita, eu recomendo fortemente, gente, que compreendam o que é a meditação e tentem, porque de fato é uma experiência quando você começa a acessar esse silêncio interior, quando você começa a acessar esse vazio, o nada, o ser. É como você encontrar a profunda realização da paz, a profunda realização do amor, que em essência é o que nós somos. Quando você encontra uma pessoa que, pra você, quando você olha para aquela pessoa, você olha para aquelas atitudes e pra você aquilo não é legal, a única coisa que você precisa pensar é: eu não entro em julgamento, porque assim como entre quente e frio não existe o que é o certo, assim como noite e dia não existe o que é o certo,
Todas as vezes que aquela pessoa tem um pensamento diferente do meu, não significa que eu tô certo e que aquela pessoa tá errada. Só significa que nós temos pontos de vistas diferentes. E quando a gente entra em julgamento de alguém, isso acaba retornando o tempo todo pra gente. Então, muitas vezes, parte dessa agonia interna que a gente sente, parte dessa melancolia, é por conta de julgamento, ou externo ou interno. Porque é essa sensação da desunificação, é essa sensação de separação. Por isso é que a gente sempre escutou falar, né? Ah, só quem pode me julgar é Deus. E Deus tá olhando pra você e tá pensando, eu quero que você melhore, eu quero que você prospere, eu quero que você encontre o amor da sua vida, sua alma gêmea, eu quero que você seja muito feliz. Deus quer que você seja feliz. Então você tem que procurar ser alegre. E eu costumo falar em todos os meus vídeos, né? Sempre que eu falo de ressonância harmônica. Pra ser alegre, muitas vezes você vai precisar sim se esforçar e fazer força. Porque não é todos os dias que você acorda e você vira um alecrim dourado. Ah, maravilha, que vida linda. Não, você tem que se esforçar. E eu coloquei aqui dois vídeos anteriores a esse, dicas de como você elevar a sua frequência, como você melhorar o seu padrão vibratório. Porque tem várias técnicas que você pode usar para conseguir deixar sua frequência mais alta. No final das contas, você vai precisar fazer várias técnicas para se livrar dessa sensação de angústia que você tá e ir se identificando com a fonte de novo. Você vai ver que é como se fosse uma roda girando, é uma roda girando. Então, faça técnicas para melhorar a sua vibração quando você estiver se sentindo mal, para baixo. Quando você perceber que você tá entrando em julgamento mesmo de alguém, que você tá com aquela coisa na cabeça que você fica, ai, porque eu devia ter falado isso, que aquela pessoa falou aquilo, que eu não acredito. Sabe, gente, crica. Quando você perceber que você tá muito crica com alguém, com as pessoas, com as coisas, cara, cancela. Cancela, porque essa sensação, esse mimimi interno que a sua cabeça fica falando, conversando com você, te afasta da fonte, vai deixando você com energia bem negativa. Sabe, essa coisa de reclamar, de ai, essa melancolia, essa dor, isso te afasta, tá? Lembra sempre, não existe certo e errado, existem pontos de vistas. E eu não quero que você me ouça agora e comece a pensar, ah, mas tá certo nisso, mas tá certo aquilo, não sei se essa menina tá certa, não sei o que ela tá falando. Eu quero que você comece a testar na sua vida a sensação de soltar e de pensar que tá tudo bem, é só como essa pessoa pensa, sem se colocar em posição de superioridade. Soltar, tá tudo certo. Ele pensa assim, tá tudo bem. Quando você pede a ressonância harmônica, quando você pedir, se você ainda não pediu, se você já pediu, você sabe do que eu tô falando. Mas se você ainda não pediu, você precisa entender que é uma onda de positiva vibração e de altíssima vibração. Se você estiver extremamente identificado com pensamentos negativos, extremamente identificados com o seu ego, você vai sofrer aquela batalha interna para deixar essa onda positiva entrar. Mas se você conseguir soltar e fluir na leveza, na alegria e no amor, você vai perceber que você vai ter resultados muito rápidos. Muita gente ao meu redor pediu a ressonância, né? O meu marido pediu a ressonância, a minha amiga, 3 alunas e minha sogra. Olha. Então, assim, eu fui a primeira e a galera veio pedindo. E eu posso falar pra vocês que eu tenho visto uma mudança enorme neles. Porque eu tô verbalizando sempre, eu tô contando, explicando, né? Uma vez que eu vim na frente, não conhecia ninguém que tinha pedido e dei uma penada ali boa, tive catarse, sofri, eu demorei praticamente 4 ondas pra eu entender isso que eu tô falando pra você agora. Solta, relaxa, não se apega no sofrimento. Existem só pontos de vista, não existe o que é certo e o que é errado, existem pontos de vista. Se apega na alegria, se apega na felicidade,
Não deixe a dor tomar conta de você. Quando você perceber que você tá lamentando muito, quando você perceber que você tá ficando ali numa energia muito pra baixo, prostrado, frustrado, cancela e ancora na gratidão. Faça vários processos para compreender que você é uma pessoa feliz, que você tem do que ser agradecido. Você vai ver que tudo vai melhorar, tudo vai funcionar de uma maneira incrível e você vai evitar, ó, catarse pra caramba, se você seguir esses conselhos aqui. Conselhos que eu gostaria de ter ouvido antes de ter começado tudo, gente. Às vezes eu tenho vontade de... Mas tudo bom, tudo certo, né? Gente, espero ter ajudado. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Quando você comenta, ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e que vai atingir outras pessoas. Eu tô falando da ressonância harmônica justamente por conta disso, porque eu tomei um belo de um sacode quando eu comecei a fazer a ressonância e eu quero ajudar. Ajudar, eu não tô ajudando só a você. Quando eu te ajudo, eu me ajudo. Porque no final das contas, somos um, né? Aquele papo bem namastê, mas é muito verdade. E se você tá pedindo a ressonância harmônica, se liga nisso que eu tô falando, tá? Pra não a também. Tá certo? Então é isso, gente. Se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo. E é isso. Obrigada.